Está aqui conosco a doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Recebo ela aqui então no telão. Priscila, boa noite. Muito obrigada por nos atender no Jornal Jovem Pan neste sábado. Queria começar, doutora, te perguntando o que significa, né? O que a gente pode falar, o que é a representatividade de uma imagem como essa que a gente acompanhou agora, para a gente continuar repercutindo no que diz respeito ao direito internacional. Então, foi capturado o presidente da Venezuela e ali televisionado, levado então ao vivo para os Estados Unidos para ser julgado. Bom, boa noite para vocês, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Então, a gente precisa fazer diversas leituras, existem diversas camadas do que ocorreu hoje, principalmente do que se materializa nessa foto. A primeira questão que a gente tem que lembrar é justamente que os Estados Unidos já estavam orquestrando todo esse aparato da situação para se ter uma concatenação do que aconteceu hoje. O que eu quero dizer com isso? Existia já uma perspectiva, existia já todo um apetrecho também instrumental para que uma invasão terrestre ou uma invasão para a captura do Maduro fosse ocorrer. Mas, obviamente, ninguém sabia quando isso iria ocorrer, sequer o Senado dos Estados Unidos. Então, foi uma operação muito bem realizada, muito bem estruturada, que demandou muito esforço e muita segurança e também tecnologia e estratégia dos Estados Unidos, mas dentro dessa premissa mostrou que os Estados Unidos, de fato, concretizaram aquilo que eles já estavam idealizando de uma maneira muito robusta e principalmente muito bem sucedida. Esse é o primeiro ponto. Mas eu acho que esse primeiro ponto é muito mais simbólico do que atrelado à normativa do direito internacional. E a gente tem que lembrar aqui, eu acho que é importantíssimo destacar para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, que quando eu falo em direito internacional, eu estou falando do dever ser, não que se coaduna com uma prática, porque de fato é a idealização de como seria a sociedade internacional. Dentro dessa premissa, um primeiro ponto é justamente que o Maduro já deveria ter sido condenado por algum tribunal internacional, principalmente por conta do cometimento de crimes internacionais, como, por exemplo, o crime contra a humanidade. O Maduro fez um crime de extermínio claro, nítido, contra a sua população, crime de extermínio, na perspectiva do direito internacional, é deixar faltar água, energia, comida e remédio deliberadamente para uma determinada população, bem como outros crimes, como corrupção, dentre diversos outros, que a gente sabe que instaurou dentro da ditadura chavista do Maduro e principalmente colocou em flagelo a população da Venezuela. Então isso é muito claro, o Maduro deveria sim ser afastado do poder, mas não pelos meios que a gente viu hoje. É importante destacar aqui que os Estados Unidos abrem uma brecha muito séria a partir do que ocorreu na invasão da Venezuela. Ainda que nós vejamos uma necessidade de transição do Maduro ser afastado do poder, existem meios no direito internacional que são capazes de fazer o que aconteceu hoje de uma maneira lícita. Por que eu digo isso? Porque os Estados Unidos ele só poderia invadir a Venezuela e capturar o Maduro em duas situações, na perspectiva do direito internacional. Em uma primeira situação, se houvesse autorização do Conselho de Segurança, fato esse que não ocorreu, o Trump sequer levou em pauta para o Conselho de Segurança a possível invasão da Venezuela, o possível afastamento do governo de Nicolás Maduro. E o segundo ponto, segundo o artigo 51 da Carta da ONU, se ocorresse uma ameaça, basicamente, para os Estados Unidos. O Maduro era um ditador, mas é claro que não colocava em risco a governamentabilidade e a estrutura institucional dos Estados Unidos. Ante o exposto, a gente vê que o direito internacional ele foi violado de fato. E quando a gente fala, bom, mas o povo da Venezuela está comemorando, sim, porque caiu um ditador que era um ditador sanguinário, que era um ditador, por assim dizer, que havia desaparecimento forçado, que fazia muitos crimes internacionais, mas em contrapartida, a população, ela precisa entender principalmente esse ponto, que os Estados Unidos, ele vai assumir o poder. E assumindo o poder, segundo Trump, ele tem uma perspectiva de dominação econômica, é isso que preocupa a gente. Porque o que significa essa dominação econômica do Trump? Basicamente, ele está querendo pegar os poços de petróleo e deixar com que a exploração seja para o capital privado e para as empresas dos Estados Unidos. O que isso significa? Significa que o dinheiro advindo, os royalties advindos do petróleo, não vai ficar para os venezuelanos. E a pergunta que se faz, que o Trump ainda não esclareceu, é: como é que vai ficar saúde, educação, infraestrutura, disponibilidade de alimentos, moradia para o povo venezuelano? A disponibilidade de medicamentos para o povo venezuelano? Existe algum parâmetro, alguma estruturação de políticas públicas idealizada pelo Trump?
A gente não viu na fala e não existe nenhum plano estratégico para justamente se ter todo esse flagelo que a população venezuelana sofre ao longo dos tempos, reverberado em relação à governamentabilidade do Trump. Então é esse o ponto de preocupação. Os Estados Unidos, eles têm interesse econômico na Venezuela, a distração do petróleo. Mas será que eles têm interesse em retomar uma qualidade de vida para o povo venezuelano? Fica aí a dúvida, quero eu muito estar errada, que o Trump tenha um plano de políticas públicas também para o povo venezuelano. Doutora Priscila, eu vou colocar o Fabrício Naitz, que é aqui nos nossos estúdios também, nosso editor de internacional na conversa, para te fazer uma pergunta. Fabrício, por favor. Doutora, boa noite. Nicolás Maduro será levado a julgamento por acusações ligadas a narcotráfico, a porte de armas, enfim, uma série de questões. Agora, hoje a gente viu as declarações de Donald Trump que não vão de acordo com o que disse a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pamela Bondi, em relação àquilo que levou ao indiciamento e prisão de Nicolás Maduro. E Donald Trump falou que os Estados Unidos estão, de fato, atrás do petróleo venezuelano e que vão governar a Venezuela até que seja seguro fazer uma transição. Essas declarações de Trump podem ser usadas pela defesa de Maduro no tribunal? É uma possibilidade dizer que ele é vítima de algum tipo de conspiração, alguma coisa nesse sentido? Fabrício, eu acho que a gente tem que começar a entender qual é a possibilidade de jurisdição dos Estados Unidos, de exercício de jurisdição. Digo aqui de forma mais clara. Qual é a competência de um tribunal nos Estados Unidos para julgar o Maduro? Esse ponto, eu acho importantíssimo destacar, o direito internacional e o direito interno dos estados não gosta. Por isso, basicamente, que o Brasil, por assim dizer, não extradita brasileiros natos. Porque a gente tem alguma dúvida, alguma desconfiança que um tribunal estrangeiro possa julgar os nossos nacionais a partir de uma premissa equivocada e subjetiva, que exista algum preconceito. O primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui é, será que os Estados Unidos têm competência para julgar o Maduro? Esse é o ponto crucial. Segundo ponto, a partir do momento que os Estados Unidos afirmam que têm competência, suponhamos que aqui a gente esteja dentro de um cenário claro que o Maduro fez com que houvesse uma insegurança para os Estados Unidos e os Estados Unidos exercessem sua competência. Quem irá defendê-lo? Quem irá defendê-lo possui, por assim dizer, uma independência funcional ou está sob pressão do Trump? Se estiver sob pressão do Trump, não vai haver uma legítima defesa, vamos colocar aqui, não legítima defesa, mas uma ampla defesa em contraditório justo para o Maduro. Aí vocês podem, quem está aqui nos assistindo pode questionar, mas o Maduro é um ditador, ele não precisa de defesa. Feliz ou infelizmente, dentro de um Estado democrático de direito, a gente precisa da ampla defesa em contraditório. Toda e qualquer pessoa tem direito à defesa. O que não pode ocorrer é justamente esse sentido de haver pressão do Trump. E aí eu chego na tua pergunta, será que ele poderia, falar sobre um crime de conspiração, uma perseguição contra ele? Fabrício, eu acho muito difícil, porque basicamente, quando a gente fala de uma estruturação do que veio a ser acusado do Tribunal de Nova York, que é justamente a idealização, uma facilitação para a entrada no narcotráfico, uma questão atrelada a desaparecimento forçado de pessoas, inclusive estadunidenses, dentro do território da Venezuela, foram desaparecidos desde setembro. Então, eu acho muito difícil ele falar que existe uma conspiração, porque foram fatos e atos que, de fato, ele cometeu. Agora, colocar a fala de Trump dentro desse bolo que vai ser alegado em uma denúncia por intermédio da Procuradoria dos Estados Unidos, aí sim a gente pode falar em perseguição. Eu não estou falando aqui que o Trump está errado, mas eu estou falando que talvez o Trump ele não tenha aparato e não tenha provas para imputar toda essa responsabilidade para o Maduro. Então, é melhor deixar a cargo da Procuradoria, que possui as provas e é muito difícil da defesa, se é que vai ter defesa, imputar essa questão de perseguição, de conspiração contra o seu governo, do que, de fato, colocar falas ao vento do Trump. Então, a gente precisa ter provas. Se tiver provas, eu acho impossível e descabido a defesa alegar que existe uma perseguição ou que existe uma conspiração contra o Maduro. Nós estamos conversando com a Priscila Caneparo, que é doutora em Direito Internacional. Doutora Priscila, agora eu vou passar para a Maria de Carli, nossa comentarista e cientista política, para também te fazer uma pergunta. Maria, por favor. Oi, doutora Priscila, boa noite. A minha pergunta é mais de uma ex
Bom, eu sou formada em Relações Internacionais, estudei muito essa pauta de direito internacional e tudo isso. E a minha pergunta é em relação a até onde o direito internacional consegue ir quando a política e os interesses soberanos de outro Estado se sobrepõem a esse direito internacional. No sentido de que os Estados Unidos foi o principal articulador dessa ordem internacional baseada no multilateralismo, onde o direito internacional é um grande pilar nesse contexto. Mas a gente viu nos últimos pelo menos 30 anos invasões dos Estados Unidos acontecerem e as nações não fazerem muito em relação a isso. Então, é essa a pergunta. Até onde, quem se sobrepõe mais, a política ou o direito internacional? Maria, obrigada pela pergunta. Eu acho que a tua pergunta é aquela de $1 milhão mesmo, né? Eu costumo brincar. O direito internacional, ele é fácil, porque ele é o dever ser. Quando a gente parte para as relações internacionais, aí a situação se complica. Porque, basicamente, o dever ser não corresponde ao ser das relações internacionais. Quando você toca nesse ponto que os Estados Unidos idealizaram esse multilateralismo, os Estados Unidos foram um dos estados que orquestraram a Organização das Nações Unidas, não à toa que a sede da ONU é em Nova York, no coração dos Estados Unidos, em Manhattan. A gente vê que justamente quem ajudou a construir essa ordem foram os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, desde então, não está preparado para ser submetido a uma ordem internacional que prevê a cooperação entre os povos. Essa é a grande realidade. E a gente observa ao longo dos tempos, justamente como você está colocando, diversas invasões que o direito internacional e a ONU não conseguem lidar. Primeiro porque os Estados Unidos é membro permanente do Conselho de Segurança e para os nossos assinantes, membro permanente significa não pode ter nenhuma reunião que condene alguma ação do membro permanente no Conselho de Segurança e nenhuma resolução pode ser tomada pelo Conselho de Segurança contra eles próprios. Porque eles são os guardiões, vamos colocar assim, da paz e segurança internacional. Então o problema já começa aí. Partindo mais a fundo para as relações internacionais, os Estados Unidos, outrora, era o grande xerife do mundo. Ele saiu o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial e, mais do que isso, ele foi crescendo em importância econômica e influência econômica, principalmente em geoestratégia na América Latina, de uma forma basicamente geométrica nas décadas posteriores à década da finalização da Segunda Guerra Mundial, a década de 50, 60, 70. Veio influenciar muitas ditaduras militares que ocorreram na América Latina e, por consequência, fez aqui até os anos 2000 seu âmbito de influência. Então, é muito difícil a gente conseguir corroborar com uma ideia de se contrapor aos Estados Unidos pela realidade que se apresenta ao mundo. Quando os Estados Unidos idealizaram a ONU, quando os Estados Unidos se colocam como grande xerife da humanidade e quando os Estados Unidos têm uma grande influência na América Latina. Nesse momento, a partir dos anos 2000, a gente vê um vácuo de poder dos Estados Unidos na América Latina com os governos democratas, principalmente que os Estados Unidos começou, como você mesmo destacou, a se preocupar com outros conflitos. Conflitos no norte da África, conflitos principalmente no Oriente Médio, e foi também ampliar seu âmbito de influência com a possibilidade da China ali passar economicamente. E essa premissa faz com que esse vazio de poder seja preenchido pela China, ou seja, a China hoje é a maior parceira regional da América Latina em termos econômicos. E quando chega a era Trump 2, ele simplesmente abraça a ideia que ele não gosta mais do multilateralismo, ele não gosta mais das organizações internacionais e ele quer retomar uma ideia de mundo polarizado. E aí a gente coloca em uma tríplice vertente. A área de influência dos Estados Unidos, que volta a ser a América Latina, principalmente com essa invasão hoje da Venezuela, a China tendo como área de influência e está gostando dessa invasão, porque legitima as ações em Taiwan, e a Rússia como tendo outra área de influência, que também está feliz com essa invasão hoje da Venezuela, porque legitima a sua demanda pelo leste da Ucrânia. Então, o Trump, ele reverte toda essa ordem internacional do pós-Segunda Guerra e faz com que nós tenhamos um mundo hoje que a gente não conhecia até então. O Trump, ele é um grande admirador do Putin, ele sempre deixou claro, e ele vive tecendo elogios para o Xi Jinping. Em última análise, a postura do Trump hoje, e a gente tem que ter muita cautela para entender o que eu vou falar, é uma postura ditatorial. Não estou falando que ele é um ditador, mas é uma postura ditatorial. Ele quer ter a influência nas Américas, e é isso que ele está buscando. Por isso que é tão difícil, respondendo a sua pergunta, fazer com que os Estados Unidos, historicamente e hoje, tenham alguma sanção internacional ou se coadunem com os princípios de direito internacional. Novamente, o âmbito do direito internacional do dever ser é muito difícil de ser conquistado. As análises de Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional, que gentilmente nos atendeu na noite de hoje. Doutora Priscila, muito obrigada. Volte sempre.
Obrigada, eu agradeço, bom trabalho para vocês. Obrigada.